Olá pessoal, tudo bem? Fábio Tavares, da Imóveis ECEI, começando aí o nosso curso, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns, tá? Para você que fez a aquisição do nosso curso, está disposto, está interessado em começar num novo tipo de investimento, está pensando no seu futuro. E eu acho que o primeiro passo para alcançar resultados diferentes no seu futuro é realmente fazendo alguma coisa diferente, né? Então, primeiramente, parabéns, né? Teremos aí muitas aulas no nosso curso, tem muito aprendizado vindo pela frente. Importante que você se prepare aí, que você pegue um papel, uma caneta, e esteja sempre preparado para fazer as suas anotações. E todo e qualquer tipo de dúvida que surgir no final do curso, você pode enviar para a gente, que a gente vai tentar te ajudar, certo? Mas vendo e revendo as aulas acaba sendo a melhor forma de aprendizado. E nesse um dos primeiros capítulos aqui, eu gostaria de parabenizar você pela ação que você teve em tentar um novo tipo de investimento, de repente algo que possa sustentar você e sua família numa criação de renda passiva, certo? Vamos lá. Então, nesse primeiro módulo aqui de introdução, né, eu vou bater um papo com vocês, vou contar um pouco da minha história, tá? Talvez eu contando a minha história para vocês como investidor já seja um passo bem importante para que você consiga se localizar e entender o porquê que é tão bacana essa questão dos imóveis nos Estados Unidos, né? Do porquê que vale a pena investir em imóveis nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu, assim como você, quando sobrou um dinheirinho para fazer algum tipo de aplicação, né? Eu comecei pelos grandes bancos no Brasil. Então, aí você provavelmente tem conta em algum desses grandes bancos do Brasil, eu comecei aplicando nesses produtos que o gerente acabava indicando para nós, né? Assim como você provavelmente deve ter feito alguma vez na vida. Depois que você começa a acumular um patrimônio um pouco maior, você é convidado aí para investir em bancos maiores, bancos assim diferentes de investimento começam a te assediar e às vezes você acaba abrindo conta num banco aí um pouco maior às vezes, né? Assim, maior que eu digo na questão de investimento, com um pouco mais de cuidado com a sua conta. Obviamente, depois de um certo tempo, você ainda acha que aquela questão de renda fixa, você ainda acha que é pouco resultado, você quer buscar algo mais, e aí você tem alguns caminhos, né? Você acaba correndo para uma corretora de valores, hoje é muito famoso no Brasil a XP Investimentos, muita gente tem conta lá, eu confesso aqui para vocês que também tenho investimentos no Brasil, continuo com conta na XP, ou você corre para a Bolsa de Valores também, né? Você acaba indo para um mercado de ações, que acaba sendo um pouco mais arriscado. E eu passei, obviamente, por todos esses processos de investimento. Então, comecei com algo mais conservador, depois fui indo para algo um pouco mais agressivo e tive experiências aí positivas e negativas no mercado financeiro brasileiro também. Depois de conhecer muita coisa no mercado financeiro do Brasil, eu passei aí a fazer alguns investimentos no mercado imobiliário do Brasil, porque há uns 10 anos atrás, o mercado brasileiro era muito bom. Então, estou falando ali para 2007, 2008, até 2012, 2013, foi uma fase muito boa no mercado imobiliário do Brasil. Então, valia a pena se comprar imóvel na planta, né? A questão do leilão de imóveis era extremamente interessante também, porque você pagava barato e colocava no mercado, acabando vendendo isso num prazo um pouco mais rápido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário no Brasil daqui a pouco, mas foi um bom investimento durante um bom tempo. Acontece que depois de 2012, 2013, com toda a crise econômica que o Brasil vem vivendo, o mercado imobiliário do Brasil também foi afetado. Então, não adiantava mais você comprar imóveis em leilão, pagando metade do preço, que você ia ficar com aquele imóvel no seu colo aí, parado durante um bom tempo, né? Isso não é uma coisa interessante para quem pensa em imóvel para investimento.
Então, eu cheguei a comprar, reformar e vender aqui no Brasil também, né? Assim como os meus sócios aqui da Imóveis VC. Mas chegou uma hora que você comprava muito bem, mas não conseguia mais vender. Então, aí, a partir desse momento, a estratégia passou a não ser mais interessante. E nesse meio tempo, né, nós viemos também acompanhando o mercado dos Estados Unidos desde a época da bolha. Então, pintaram-se boas oportunidades de compra, a gente foi se especializando, e a grande diferença é que lá o mercado gira. Então, se você faz uma boa compra aí, pagando 50% do valor de mercado no imóvel, você consegue girar ele mais rápido. Por quê? Todo o processo econômico do país favorece com que o americano tenha dinheiro para comprar um imóvel, coisa que não está acontecendo, infelizmente, no Brasil. Tá? Nos últimos 5 anos, aí, o mercado imobiliário vem passando por uma série de crises. Né? Mas vamos lá, isso foi só um resumo, né? Contando para vocês um pouco do meu histórico, que eu passei por diversos tipos de investimento, cheguei a dar palestras de investimento aqui no Brasil, hoje eu estou na sede da Imóveis VC aqui no Brasil, e de tanto que eu fui atrás de informação, de tanto que eu me especializei, eu acabei dando algumas palestras em empresas sobre orçamento familiar, sobre investimentos também, que é uma coisa que eu gosto. A minha formação não é na área de economia, mas eu fui me especializando, porque eu sempre fui muito interessado em aprender coisas novas, e aí acabei passando um bom tempo pelo mercado imobiliário brasileiro e hoje estou no mercado imobiliário americano, certo? Talvez a minha história aí seja parecida com a sua, mas você ainda esteja um pouco nessa caminhada, né? Buscando aí uma alternativa de investimento que traga uma boa rentabilidade para você. Então, vamos lá. Aqui, né, na questão do tipo de investimento, né? Vamos observar aqui quais são as opções que nós temos, né? Então, o mercado financeiro ele vai te apresentar renda fixa, tesouro, fundos de investimento, ações e mil e uma outras opções, debêntures e por aí vai. Tá? O mercado brasileiro, né, acabei de comentar, acaba sendo uma outra opção de investimento que atualmente está um mercado frio, está gelado o mercado para investidor, porque por mais que você compre bem, é muito difícil você vender. Você tem as criptomoedas atualmente, você tem aí o mercado imobiliário americano como opção, entre outras situações que você tem para que você possa fazer um grande negócio, um grande investimento, certo? Então, nesse primeiro slide aqui, estou só colocando alguns exemplos, claro que você deve ter algum outro tipo de investimento, em alguma outra coisa que não está aqui, mas estou só tentando exemplificar o cardápio, né? Tudo que você tem aí para investir, tudo que você tem de situações aí para investimento, certo? Vamos lá falar um pouquinho do mercado financeiro no Brasil. Atualmente, né, nós temos aí uma taxa Selic, tá, muito baixa no Brasil. E essa taxa Selic, ela vai regulamentar aí o CDI, tá? São muito parecidas, tá? A taxa Selic e o CDI são dois aí benchmarks aí que vão regular, na verdade, os investimentos no Brasil. Então, quando cai a taxa Selic, quando você vê lá no Jornal Nacional que a taxa Selic, né, baixou aí, está em 6,5%, tem toda aqui a trajetória, né? Você vê que nesse gráfico aqui eu começo mostrando desde junho de 2016, tá, onde ela estava 14%, e aqui em março de 2018 ela apenas 6,5%, tá? E a tendência é que permaneça aí um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo desse 6,5% durante o ano de 2018. Então, se a taxa Selic tá em baixa, isso vai influenciar diretamente nos seus investimentos, tá? Você provavelmente aí tendo um investimento considerado bom no mercado financeiro do Brasil, você vai estar fazendo aí esses 6,5% ao ano, tá? O que a gente não pode deixar de avaliar é que o nosso país tem inflação, tá? No ano de 18 aí a média, né, aproximada, segundo os especialistas, é que a nossa inflação anual seja de 4%, tudo bem? Então você tem que diminuir 6,5 menos 4 e aí você vai achar o teu lucro real, que seria apenas 2,5%. Tá? Então, pasmem aí, realmente o mercado financeiro do Brasil não está nos seus melhores momentos e por isso que o investidor vai buscar outras coisas, né? Como o mercado de ações, tá?
mas é um mercado com alta volatilidade, você pode ganhar muito, você pode perder muito, então tem que ter estômago para permanecer no mercado de ações, também tem que fazer curso, também tem que acompanhar o mercado, mas saiba que é uma volatilidade muito alta, você pode perder metade do seu patrimônio no mercado de ações, como pode multiplicar o seu patrimônio também, tá? É algo para quem conhece, tá? É algo para quem acompanha, e algo para quem tem estômago, porque é algo que você tem uma alta volatilidade aí, sobe e desce o tempo todo. E os fundos, né, multimercado, que acabam sendo hoje uma boa opção. Eu cheguei para um dos especialistas, né, que trabalha com a gente aqui no Imóveis USA, especialista em mercado financeiro do Brasil, e perguntei, hoje em dia, em 2018, o que eu posso falar dentro de um curso, né, como opção aí, e ele deu como fundos, né, de multimercado. São fundos, na verdade, que podem ser um pouco mais agressivos, um pouco mais conservadores, então, de acordo com o teu perfil. Você pode entrar num fundo que arrisque um pouco mais em ações, um fundo que arrisque menos em ações. Então, você pode aí ver com o teu gerente de conta. Se você não tem, pode entrar em contato com a gente, que eu tenho um excelente para indicar, né, que cuida aqui dos investimentos no Brasil. Então, ele indicou aí fundos multimercado como sendo hoje uma alternativa para subir um pouco mais esses 6,5%, ficar um pouquinho, descolar um pouco dessa taxa que é extremamente baixa de 6,5% de lucro ao ano, certo? Então, um panorama aí do mercado financeiro do Brasil. Em se tratando de mercado financeiro do Brasil, essa frase é extremamente importante, tá? Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, provavelmente vão te oferecer uma maior rentabilidade. Então, se você vai deixar o dinheiro preso 2 anos, eles aumentam um pouco o CDI, tá? O CDI, vocês já vão entender daqui a pouquinho o que é o CDI para quem não conhece. Mas fato é que se você deixar o dinheiro 3 anos, 4 anos, 5 anos, quanto mais tempo o banco ou, de repente, a corretora ficar com o seu dinheiro, maior a rentabilidade que ela vai te oferecer, né? Da mesma forma, o mercado de ações é assim, então tem que se imaginar um longo prazo. O mercado imobiliário também, tá? Como para entrar no mercado imobiliário americano, você tem uma taxa de carregamento inicial, né? Às vezes você acaba gastando com empresa, às vezes abertura de conta bancária, então você tem alguns gastos iniciais. No longo prazo, isso vai sendo diluído e a tua rentabilidade vai aumentando. Então, é importante que você pense também esses investimentos como algo de longo prazo, certo? Vamos lá. Passando para o próximo slide, falando agora um pouquinho mais a fundo, né? A gente já comentou sobre isso, mas indo um pouco mais a fundo no mercado imobiliário brasileiro, a nossa experiência é que hoje o mercado está frio. Então, nós da Imóveis USA, os sócios aqui da Imóveis USA, nós ainda temos propriedades no Brasil, onde tivemos que fazer a locação para não ficar pagando condomínio, IPTU, acabar dando prejuízo, né? Então, aí, não sei se a gente pode usar essa palavra no curso, mas foram propriedades que empacaram mesmo, tá? Travaram, a gente baixou o preço e não consegue vender, mesmo estando em boas regiões aqui na cidade de São Paulo, certo? Então, o mercado está frio atualmente devido à situação econômica brasileira. Então, como a economia está ruim, quando ela está ruim, ela influencia diretamente na questão da situação do mercado imobiliário, né, também, né? Acaba sendo consequência o mercado imobiliário ficando ruim. Nós tivemos aí, no último ano também, deflação nos aluguéis. Então, o IGPM, né, o Índice Geral de Preços do Mercado, ele acabou diminuindo. Então, na verdade, aí a gente teve uma deflação dos aluguéis, porque o IGPM baixou. Então, no momento de renovação de um contrato, alguma coisa, com o IGPM mais baixo, você ainda tem que, teoricamente, abaixar o valor do seu aluguel, né? Então, dando uma rentabilidade muito baixa, e por isso que hoje não é interessante mais, não vivemos um bom momento imobiliário no Brasil, tá? Isso para investidores. Né? Além disso, no mercado brasileiro, você tem leis que favorecem o infrator, né? Então, por exemplo, você tem alguém que não está pagando condomínio, você tem alguém que não está pagando financiamento. Muitas vezes é difícil tirar essa pessoa. Você foi lá, arrematou o imóvel no leilão, você tem que entrar com uma ação de despejo que muitas vezes pode levar até 1 ano e meio, né? Tem gente que já levou 2, tem gente que já levou 3, porque a nossa legislação ela é falha, né? Vocês sabem muito bem. Então tem um embargo daqui, tem um embargo de lá, tem um embargo daqui.
e a pessoa vai se segurando, e por mais que você tenha comprado o imóvel no leilão pagando muito pouco, você vai levar muito tempo para tomar posse. E isso é extremamente negativo quando a gente pensa em investimento, né? Porque a relação lucro e tempo, ela está sempre tendo que ser equilibrada, né? A gente tenta ter sempre o maior lucro possível no menor tempo possível também, né? Então, esse é o nosso papel aí como investidor. E aí, numa ação da justiça, né? Uma ação judicial no Brasil, como o sistema judiciário é muito lento, você tem grandes dificuldades também. E acaba travando todo esse processo, né? Gerando também menos opções. Então, nós que aí já estudamos muito, já fizemos muitos negócios no Brasil e nos Estados Unidos, a gente sabe, tá, que o mercado americano gera muito mais opções, porque a lei funciona, então as pessoas perdem o imóvel muito mais rápido do que no Brasil, né? Eles não têm um embargo daqui, um embargo de lá, 1 ano e meio para ir oficial de justiça e por aí vai, certo? Custos altos com documentação também. Então, no Brasil, tem a questão do registro, tem a questão do ITBI, então você tem que imaginar aí pelo menos 4% em relação ao valor do imóvel, 4%, às vezes 5% para se registrar um imóvel, para se pagar um ITBI. Então, acaba ficando muito caro o registro de um imóvel também. Você tem que colocar isso na ponta do lápis para saber se o seu investimento vale a pena, né? Então, além de burocrático, além de demorado, também tem todos esses custos com documentação que são muito mais altos do que nos Estados Unidos, certo? Começando a chegar na parte boa, pessoal, a parte que interessa para vocês, tá? Que é o mercado imobiliário americano. Então, o que eu posso falar para vocês é que é um mercado muito mais quente, tá? Um mercado muito mais aquecido, eu chamo de hot market, tá? Porque você vai ter aí um número de opções, um número de negociações, um número de compra, um número de venda, tudo isso um número muito maior do que acontece no Brasil. Por isso que eles falam que é um mercado muito mais quente. Você consegue aí alta rentabilidade, né? Na maioria das estratégias, tá? Então, vocês vão aprender durante o curso diversas estratégias de aquisição, tá? E todas elas são boas, tá? Claro que você tem que tomar uma série de cuidados que vocês vão aprender, mas fato é que você tem alta rentabilidade em todas as estratégias e pode conseguir bons negócios em qualquer uma das estratégias que vocês vão aprender. No caso, como diferença do mercado brasileiro, né, lá as leis favorecem o investidor, lá as leis favorecem você. Por quê? Por exemplo, um eviction, tá, que é uma ação de despejo nos Estados Unidos, você vai levar 30, 60 dias, tá, pouco mais, pouco menos que isso, que acaba sendo um tempo muito mais curto. Então, se vocês lembram, eu falei que no Brasil isso você vai levar 1 ano e meio, tá, pouco mais, pouco menos que isso. Nos Estados Unidos, 30 a 60 dias, para vocês verem a enorme diferença quando você tem que tirar uma pessoa que está morando dentro do seu imóvel, tá? Seja um inquilino, seja uma pessoa que já estava morando no imóvel que você comprou no leilão, tá? Nos Estados Unidos, esse processo de ação de despejo é chamado eviction, tá? E quando a justiça anda, quando a justiça funciona, quando a economia do país está bem, isso aumenta muito o número de opções, tá? O mercado fica aquecido, você acaba tendo mais opções dentro do mercado imobiliário do que você tem no Brasil, tá? Porque são diversos fatores colaborando, tá? Para que o negócio aconteça de uma maneira mais rápida e rentável para quem está aí com boas intenções, né? Os custos envolvidos também são mais baixos, então se a gente falou lá em 4%, 5% para se registrar um imóvel com ITBI, tudo no Brasil, nos Estados Unidos a gente está falando aqui num custo aí de 1 a 2%, tá? Com essa papelada toda de registro. Tudo bem? Então, você tem aí pontos positivos, como a justiça que funciona, os custos de documentação mais baixos, tá? A economia que favorece para que o mercado gire, e por aí vai. A gente poderia passar aqui horas e horas citando esses diferenciais, mas ao longo do curso vocês vão com muito mais calma perceber aí muita diferença entre o que é mercado imobiliário brasileiro e o que é mercado imobiliário americano, né? Muito legal. Acho que até não existe um curso específico, né, com quem tenha bastante conhecimento dos dois lados, e é isso que a gente vai tentar passar
para vocês, né? Um pouco da diferença para que vocês se sintam confiantes para dar o primeiro passo na questão dos imóveis nos Estados Unidos, né? Vou citar aqui algumas outras vantagens do mercado imobiliário americano, né? Então, a tributação simplificada, né? Com direito à dedução. Então, vocês vão ter um módulo só para falar sobre tributos, né? A questão do imposto de renda nos Estados Unidos, como que isso funciona. Mas garanto para vocês que isso é muito mais fácil do que no Brasil. Você vai ter lá do dia 1º de janeiro ao dia 15 de abril para fazer a sua declaração, tá? E a declaração é muito mais simples, é um processo muito mais simples do que é no Brasil, tá? Vamos falar lá em lucro real, vocês vão aprender isso um pouquinho mais para frente. Portas abertas ao investidor, tá? Então você tem aí, você com visto de turismo mesmo, né? Porque o seu visto é de turismo e negócios, eu sei que tem muita gente que não sabe que o seu visto também é de negócios, tá? Mas o B1, B2 ele é para visto de negócios também. Então você está apto para fazer negócios nos Estados Unidos, tá? Não vai ter problema com imigração, não vai ter problema com nada, com o seu visto aí de turismo, tá? Vai poder entrar e sair do país e, inclusive, falar isso no momento de uma imigração, que você está a negócios, tá? Você está vendo aí, comprando, vendendo imóveis, reformando, por aí vai. Você tem rapidez nos processos, né? Então aí abertura de empresa, conta, o fechamento de um ciclo de compra e venda, tudo isso muito mais rápido, tá? Então, para abrir uma empresa, tá? Para abertura de conta bancária, tá? E para fechar um ciclo de compra, reforma e venda, tudo isso é mais rápido também, tá? Proteção do seu capital em moeda forte estável, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Vai reforçar um pouquinho mais no final, quando a gente falar dos benefícios. Mas você ter parte do seu capital numa moeda forte estável como o dólar ou como o euro, tá? É extremamente interessante, porque protege o seu poder de compra, né? Não se esqueçam que a gente vive hoje numa economia dolarizada, na nossa opinião. Então, o preço do seu lanche do McDonald's, o seu preço da sua Coca-Cola, o preço de uma série de insumos aí que a gente tem aqui no Brasil, eles são dolarizados, né? Então, à medida que o dólar se valoriza, o real desvaloriza, tá? E você só ganha em real, tudo começa a ficar mais caro. Então, até para sua viagem de turismo, aí, quando você pensa no fim do ano em passear pela Europa, passear nos Estados Unidos ou algum outro local, quando você só tem renda em reais, tá? No momento que o real desvaloriza, você perde muito do seu poder de compra também. Tudo bem? A gente vai falar muito disso ao longo do curso ainda. Usufruir do seu capital em qualquer lugar do mundo, né? Há pouco tempo eu estive na Itália para resolver questões de cidadania e estava lá passando o cartãozinho do banco em dólar, ou seja, a diferença ficou muito mais equilibrada, né? Ou seja, eu tinha que gastar em euro, mas ganho em dólar, então aí a diferença foi muito pequena. Fica a dica aí também, para quem gosta de viajar, tá? O fato de ter algum tipo de renda em dólar ou em euro é extremamente interessante, porque vai proteger o seu patrimônio e o seu poder de compra, né? Volto a dizer, quando você só ganha em reais, tá? Num momento como esse que a gente está de desvalorização do real, dólar ficando alto, euro ficando alto, você aí vai ter que ficar dentro do Brasil e olhe lá, porque as coisas aqui também aumentam, porque são todas influenciadas pelo dólar, né? Vamos lá. Dando sequência, né? Algumas estratégias aí em real estate, tá? Real estate aí, mercado, entenda mercado imobiliário. Só tomar uma aguinha aqui. A primeira pessoa estratégia que vocês têm que entender, né? Já entrando agora a fundo, né? Saindo um pouco da questão de investimento, um pouco mais abrangente, entrando na questão do mercado imobiliário em si. Nós temos algumas estratégias dentro dos Estados Unidos, tá? E você vai encontrar aquela que seja melhor para você, tá? Então, tudo é bom, tudo é bacana, a gente tem que ver aquilo que é melhor para você. Muitas vezes, quando a gente faz uma reunião com o investidor no Brasil, a gente tem que entender, de acordo com o perfil dele, né, quais são as estratégias que a gente vai utilizar, tá? Então, é algo que a gente pode adaptar para A, para B, para C. Então, a primeira estratégia é o fix and flip, tá? Ou flipping houses. Tem uma série de programas aí
na televisão hoje em dia, Irmãos à Obra, entre outros, que mostram como que é o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Inclusive, você aprende bastante coisa. Oriento que você assista esse tipo de programa também, paralelo com o nosso curso, para você ver que o mercado é real, o mercado existe, tá? Você tem aí grandes negócios, bons negócios, gente que faz mau negócio também, porque errou em algum momento do processo, tá? Mas isso pode ser chamado nos Estados Unidos como flipping houses e fix and flip, que nada mais é consertar e passar, tá? Então, é o nosso compra, reforma e venda. Uma estratégia que muita gente gosta. A questão das propriedades de aluguel, tá? É comum nos Estados Unidos as pessoas se aposentarem, tá? Montando aí um portfólio de casas de locação. Então, você tem aí o short term, o long term. Na verdade, seria o short term, seria mais um Airbnb, para quem conhece, que são aí, você aluga um imóvel mais para férias, né? Assim, ou por períodos curtos, na verdade. Então, você aluga por semana, você aluga por dia, tá? Seria um short term. Ou você aluga para uma pessoa que realmente vai morar, que seria o long term, tá? Então, são aí só denominações que é legal vocês já irem se acostumando com esses nomes em inglês, para que no futuro a gente fale disso de uma maneira um pouco mais natural, certo? Então, vocês podem aí também comprar propriedades para locação e vai te gerar renda mensal em dólar. Você vai estar com o seu cartãozinho do banco aqui no Brasil e vai poder gastar o dinheiro que você recebe lá nos Estados Unidos, tá? Simples assim. Então, ter uma estratégia de locação, eu acho, tá, extremamente interessante e é uma das estratégias que eu utilizo e os nossos sócios aqui da Imóveis USA também utilizam, né? A gente trabalha um pouquinho com compra, reforma e venda, um pouquinho com as casas de locação, para que se tenha aí uma renda mensal em dólar. Muito famoso também, né, principalmente no estado da Flórida, né, quando o pessoal pensa em investimento em imóveis nos Estados Unidos, aí as vacation homes, que são casas de férias, né? O feedback que a gente tem é que isso é um investimento bom, mas mais para quem está pensando em lazer. Então, você quer comprar uma casa em Orlando para ir com a sua família todo ano, seus filhos e sua esposa é apaixonada por Orlando, e você quer comprar uma casa para passar férias, né? Só que como aquela casa fica fechada boa parte do ano, então você quer alugar, enfim, para fazer um dinheiro com aquilo que a gente chama de vacation homes. Hoje em dia o mercado está lotado de vacation homes, tem muita gente que já está fazendo isso. Então, por mais que o número de turistas numa cidade como Orlando seja grande, o número de propriedades disponíveis também é enorme. Então, em algum momento, a tua casa não vai estar alugada. E eu estou dando esse feedback aí porque a gente já teve, por investidores nossos que vêm aqui no nosso escritório, para trocar, ver se a gente tem interesse, fazer algum tipo de permuta, porque não estão felizes com o resultado. Tá? Então, eu estou passando só o feedback de alguns clientes nossos. Pode ser que você, de repente, esteja assistindo esse curso, esteja um baita de um case de sucesso em vacation homes, mas são aí histórias, eu estou passando um feedback do que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Indico bastante, tá? Vale muito a pena quando você pensa em lazer. Você está associando dinheiro, tá? Investimento com lazer, você está equilibrando uma coisa com a outra, bem bacana aí a questão das vacation homes. A gente vai falar um pouquinho mais disso num outro módulo específico que a gente chama de exit strategy, né? Que são as estratégias de saída. Incorporação também, então, quando a gente trabalha com construção, vamos aí levantar um condomínio, vamos construir algumas casas também. Então, a questão da incorporação também é bem interessante. Então, aí nós temos também na Imóveis USA algumas participações de incorporação. Então, aí vamos comprar um terreno, vamos construir uma casa. Isso acaba sendo até financeiramente uma estratégia interessante, tá? Produzindo aí uma rentabilidade boa. Demora um pouquinho mais, na maioria das vezes, né? Por mais que a construção nos Estados Unidos seja um processo mais rápido do que no Brasil, é um processo talvez um pouco mais demorado, às vezes leva 1 ano e meio, mais ou menos, para se colocar esse empreendimento de pé, dependendo, inclusive, do tamanho, né? De cada empreendimento. Se for algo maior, provável que demore, inclusive, um pouco mais, certo? Aí, né, como nossa questão é investimento, deixa eu só baixar um pouquinho aqui
a nossa tela para sair um pouquinho da frente do gráfico para vocês. Quando a gente fala em investimento, o que é bom, o que é ruim, então a gente tem que trazer isso para números, né? Para que você que está assistindo a nossa aula aí tenha um quadro real, tá? E quando eu digo real, é porque são números que a gente faz aqui no escritório, tá? São números nossos, então a gente sabe que isso existe, né? Óbvio que nada disso é engessado, principalmente quando a gente fala em mercado imobiliário, né? Isso não é uma renda fixa, eu estou falando de média, tá? Então, na média pode dar isso, na média pode dar aquilo, certo? Então, vamos lá. Na locação, tá? Aí, quando a gente fala em imóveis de locação, a nossa média aqui na Imóveis USA é de 1,20 por mês, tá? Então, 1,20 aí líquido por mês, certo? Então, vai dar isso aí aproximadamente, estou sem calculadora agora, mas em torno de uns 15% ao ano. Locação no Brasil, tá? Isso são cases nossos, como eu falei para vocês, tá? São números que a gente faz aqui. Então, comprando em leilão, pagando pouco, reformando e alugando no Brasil, a gente tem aí metade, tá, da rentabilidade que nós temos nos Estados Unidos. Então, por isso que já começa a mostrar para vocês, tá? Por que é mais interessante, por que esses malucos saíram do mercado imobiliário brasileiro e foram investir no mercado imobiliário americano, certo? Então, se você aqui comprar um imóvel pelo valor de mercado, tá? Eu estou falando que esse 0,6 a gente faz com imóveis comprados no leilão. Se você pagar mais caro no imóvel, comprar um imóvel para alugar no Brasil, fatalmente nem esses 60 você vai conseguir fazer. Tá? Talvez você fique entre 0,4, 0,5, tá? Aí perdendo o dinheiro do banco. Tá? Então, de repente, você vai estar perdendo em relação ao que você estaria ganhando num banco ou numa corretora com investimento legal que você faça no Brasil. Tá? Então, isso só mostra o quanto o mercado imobiliário brasileiro atualmente não se trata de uma boa alternativa, né? Aí mudando um pouquinho para mercado financeiro, tá? Você tem aí poupança, que hoje é um péssimo investimento, tá? Então, se você tem dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, tá? Tire o dinheiro da poupança, tá? Procure um assessor. Nós temos assessores de investimento aqui também no Brasil que podem te ajudar. Mas saia da poupança e coloque num outro investimento que também tem a mesma segurança da poupança, mas que vai te render muito mais, né? A questão de um CDB, tá? Coloquei investimento normal, todo banco tem aí um CDBzinho, tá? Que dê 100% do CDI, tá? Então, isso é uma pergunta que você tem que fazer para o seu gerente, que é quanto do CDI, na verdade, está dando esse investimento que ele está te oferecendo, né? Qual que é a taxa de administração? Então, são pegadinhas aí que muitas vezes você não sabe, mas que tem que saber na questão do investimento. Então, um investimento bacana hoje, né? No Brasil, ele te dá 100% do CDI, que se equivale àquele 6,5% da taxa Selic que eu falei no começo da nossa apresentação. Então, você aí, tendo um CDB, e o gerente vai te falar que vai te pagar 100% do CDI, atenção nesse quantos por cento do CDI, tá? Sem um número bacana, você vai fazer aí 0,52 ao mês, tá? Então, a tua rentabilidade, o teu crescimento de patrimônio aí também não vai ser tão acelerado assim, tá? A gente considera esse um número baixo. Caso você deixe o dinheiro por mais tempo ainda, tá? Disponível para o banco, você só vai resgatar esse dinheiro dali 2 anos, dali 3 anos, talvez ele te pague um percentual maior do CDI, como, por exemplo, esse CDB com 120%. Né? Você está imaginando um investimento aí para um longo prazo, para médio e longo prazo. Então, aí o banco ou a corretora já se sujeita a pagar um pouco mais, como, por exemplo, aqui 0,62 ao mês, certo? Tá? Na estratégia outra que eu já expliquei para vocês no slide anterior, que é de fix and flip, tá? A gente consegue fazer, inclusive, um pouco mais do que esse 1,20. Tá? Então, a gente trabalha aí com uma média de 15% a 20%, às vezes até 30% ao ano. Então, você consegue ter uma rentabilidade ainda maior aqui do que a locação. Tá? Então, vamos entender o mercado americano como locação, algo também mais conservador,
e vamos entender aí compra, reforma e venda como algo mais agressivo, tá? Então, por isso que é interessante você estar sempre equilibrando essas duas coisas, né? Uma palavra-chave, né, quando a gente olha um gráfico como esse, né, e a gente, como consultor, não pode deixar de falar, é diversificação, tá? Então, qualquer especialista em investimento, tá, que você faça uma reunião com ele, ele vai te falar em diversifique seus investimentos. Então, a questão dos imóveis nos Estados Unidos acaba sendo uma excelente opção para você diversificar a sua carteira de investimentos. Então, é interessante que você continue com algo aqui, né? O dinheirinho da emergência no Brasil, o dinheiro para suas coisas aqui no Brasil, o dinheiro que você pode precisar de uma maneira um pouco mais rápida, né? Aí você vai escolher um produto, seja um tesouro direto, seja um CDB, seja, enfim, um LCI, LCA. Você vai escolher dentro das opções, tá? E aí as corretoras provavelmente têm produtos, muito mais produtos do que os bancos, por isso que eu indico também as corretoras de investimento. É interessante que você tenha algum patrimônio aqui no Brasil e aquilo do que você não precisa, ou aquilo que não é o dinheiro da emergência, você realmente migre esses investimentos para uma moeda forte, estável como o dólar, e aí utilize o mercado imobiliário americano, certo? Então, essa é uma das principais orientações do curso, tudo bem? O mercado americano, vocês vão aprender muita coisa, vocês vão ver muito case de sucesso, possibilidade de rentabilidade alta, mas a orientação, tá, é que você diversifique, você continue tendo algo no Brasil e você leve algo, tá, para os Estados Unidos, e aí utilizando o mercado imobiliário para aumentar a rentabilidade da sua carteira, certo? Então, esse gráfico, pessoal, era basicamente para mostrar um pouquinho para vocês do porquê, tá? É tão bacana essa estratégia de real estate, essa estratégia de mercado imobiliário americano, em relação ao que a gente tem no Brasil hoje, no mercado financeiro e no mercado imobiliário também, certo? Na verdade, pessoal, a gente teria esse slide aqui agora como continuação, mas como os nossos módulos, eles são aí um pouco mais curtos, né? A gente costuma não fazer aulas tão longas, eu vou dividir em duas partes esse primeiro módulo de introdução, tá? A gente encerra aqui essa primeira parte, e depois, já que a gente agora está entrando um pouco mais na questão do porquê vale a pena o mercado imobiliário americano, a partir do próximo slide eu já vou entrar e mostrar algumas coisas bem interessantes para você que quer fazer o seu primeiro investimento nos Estados Unidos, certo? Caso tenha alguma pergunta desse módulo, anota aí já, de repente alguma coisa passou, a gente acabou não explicando com uma riqueza de detalhes maior, mas anota, tá, num papel, tá, a pergunta do módulo de introdução, e aí você, no final do curso, você envia para nós, tá? Então é interessante que você envie só no final, porque de repente essa dúvida que você tem pode ser esclarecida daqui a pouquinho no próximo módulo. Então, eu sei que nos primeiros módulos surge um caminhão de dúvidas, né? 1001 coisas vão passar pela sua cabeça, mas eu peço calma, tá? Anota, porque provavelmente a maioria das suas dúvidas serão esclarecidas nos próximos módulos, certo? Então, pessoal, nesse momento fico por aqui, tá? Agradeço aí a sua audiência, a sua paciência, e a gente se vê no próximo módulo, ok? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para você.